poder criar a placa, nós vamos precisar criar nesse momento o que se chama de netlist. Uma lista com todos os componentes, e essa netlist também ela vai ter informação do footprint. Então, para criar a netlist, a gente vai aqui no botão gerar netlist. PCB new, formato padrão, gerar netlist. Vamos salvar ela com o nome de fonte.net e gerou. Agora a gente vai voltar aqui para o programa inicial do KiCad e abrir aqui o fonte KiCad PCB, que é vai abrir o programa agora de edição de placas. A gente tem aqui assim a placa é uma folha, que a princípio ela está em branco, e nessa folha a primeira coisa que a gente pode criar aliás, antes de criar nós vamos editar aqui assim algumas coisas dessa placa. Então nós vamos aqui assim configurar placa. Então aqui assim tem as camadas. A gente viu que o projeto da placa ele vai ser feito considerando várias camadas. As duas camadas principais são essas camadas aqui assim, a FCU e a BCU, que é a camada superior de cobre e a camada inferior de cobre, de front e de bottom. Então essas duas aqui assim são as duas camadas principais. E outras duas camadas que são importantes, essa bottom silks, que é o adesivo, a demarcação, o silk screen, aqueles textos que estão escritos na parte inferior, e o F-silks, que é o adesivo, a indicação do que está escrito na parte superior da placa. E uma terceira camada que é importante é esse edge cuts, que ele vai nos informar o contorno da placa. Então essa placa, a princípio, a gente vai fazer uma placa face simples, ou seja, ela vai ter cobre só na parte inferior, mas o número mínimo de camadas de cobre aqui nesse programa é 2. E a espessura da placa de circuito impresso padrão 1.6 mm. A gente precisa configurar uma outra configuração que são as chamadas trilhas e vias. A gente precisa criar algumas larguras de trilhas para serem utilizadas por padrão. Eu vou colocar alguns valores aqui. 0.5 mm. Vou criar 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, e adicionar até uma trilha um pouco mais grossa, 2 mm. Para nós aqui a gente vai utilizar mais a trilha de 1 mm, 1,5 mm mesmo. E também eu preciso criar a dimensão da via. Via é uma passagem. Opa, aqui assim. Vamos excluir essa aqui que foi criada. A via ela é uma passagem da parte superior para inferior da placa. Essa placa ela não vai ter a princípio cobre na parte superior, mas a gente vai configurar aqui também para mostrar. Então, vamos criar um tamanho padrão dessa passagem que existe entre a parte superior e inferior da placa, das trilhas, né, na parte superior e inferior da placa. Vamos colocar aqui assim. A dimensão dela 1 mm e o furo de 0.75 mm. Vamos dar um OK. E saímos e voltamos aqui para a nossa janela de edição. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar aqui a camada Edge Cut. Deixa eu só localizá-la. Edge Cut. Essa aqui. Clicando com o botão direito aqui próximo a essa camada, a gente traz o foco para essa camada e a gente vai poder desenhar através dessa camada. O que a gente vai fazer é desenhar aqui assim o tamanho da placa. A placa a princípio é pequena, vamos desenhar ela com tamanho de 10 por 5. Então, estou dando zoom aqui numa região. Então vou fazer aqui assim mais ou menos uma linha
olhando ali assim do comprimento. (10/5), comprimento aqui 50 milímetros, 10/5 centímetros, né? Desenhar um quadrado aqui. Fechei. Apertei ESC para sair do modo de edição. Agora eu vou selecionar aqui cada uma das linhas para configurar Posso colocar a espessura dela. Como, na verdade ela não vai aparecer na placa, ela é só para determinar qual é a dimensão da placa. Pode deixar uma espessura pequena mesmo, 0,5 milímetros. Então o ponto inicial eu vou colocar aqui assim 60. Também aqui em 60. 60 mais 100 milímetros, que são uns 10 centímetros, em X dá 160 milímetros. E Y, mesma coisa. Então agora eu vou pegar aqui assim a outra linha. O ponto inicial em X é 160. Em X, como ela é uma linha vertical, é a mesma coisa. Então ela vai do 60. Falei 50, então a gente vai até o 110. Então tá ali. Vamos configurar essa outra linha aqui também. Ela é uma linha horizontal, então ela vai ter o ponto inicial e o final em Y em 110 e o ponto inicial do X a gente pode colocar em 160 e o ponto final 160 menos os 100 milímetros vai dar 60. A gente está colocando as coordenadas X e Y dos pontos iniciais e finais das linhas. Então desenhamos aqui. Agora falta apenas configurar essa linha aqui. Ela é uma linha vertical, então o ponto inicial e final do X são em 60. O ponto inicial do Y ele é em 110 e o ponto final do Y é em 60. Então fechamos aqui a nossa placa. Nossos componentes eles vão ficar a princípio dentro dessa pequena plaquinha, que é uma plaquinha de 10 centímetros por 60 centímetros. Eventualmente a gente pode aumentar ou diminuir se a gente achar que vai ter espaço na placa. Agora vamos carregar os componentes. Então a gente vem aqui no botão carregar netlist. A gente vai carregar exatamente aquela netlist que a gente acabou de gerar. Ela está no diretório do projeto, fonte. Ela é o nome fonte.net que nós tínhamos gerado. Então eu vou aqui assim atualizar a PCI. Vou fechar. Ele criou aqui para nós, carregou os componentes. Então estão aqui os componentes. Todos os diodos, capacitores, o regulador de tensão, está tudo aqui. A gente clica uma vez e na segunda vez a gente consegue movimentar o componente. Então vamos agora ajeitar esses componentes. Vai separar eles aqui. Então num dos lados da placa, no lado do J1, nós vamos, também funciona aqui o R de rotacionar. Então nesse lado aqui nós vamos colocar um conector. Conector que vai ser o conector de corrente alternada. No outro extremo da placa, nós vamos colocar o conector que vai ser o conector da saída em corrente contínua, mais 5 volts. Agora a gente vai começar a colocar os diodos, posicionar os diodos. Existe já uma pré-ligação que nos indica aonde a gente vai ter que ligar as trilhas. Então facilita se a gente já for planejando. Então o R vai rotacionar. Vou ajeitando aqui devagarinho.
Esse aqui eu vou colocar embaixo. Esse aqui eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar ele aqui. Esse rodo diodo vou fazer igual tá no esquemático, D1, D2, deixa eu só conferir lá no esquemático, D1, D2, D3 aliás. O D3, então vamos achar que é assim o D3, não é esse daqui. Tá aqui o D2, aliás o D3. Vamos colocar aqui no primeiro momento vamos colocar o D2 aqui, e agora o D4. Vamos rotacionar. Aí fica um pouquinho mais fácil fazer as conexões aqui. Então nós temos aqui essa ligação aqui. Então, esse componente vai ligar aqui, que vai ligar ali, e esses dois componentes aqui vão ligar por aqui. Então, a princípio tá tudo certinho. Vamos ajeitar ajeitar também aqui o capacitor. O próximo componente é esse capacitor maior aqui, que é o capacitor de 4700 micro. Então, vamos colocar ele aqui já na posição terminal positivo, aqui na saída positiva dos diodos também. Vou colocar ele aqui. Agora vamos ligar esses capacitores menores. O capacitor C2 que vem na sequência. Esse C4 lá no outro lado. Então vamos ligar esse aqui. Vou rotacionar esse aqui. Esse aqui é o capacitor C2, como eu tinha comentado lá quando a gente estava apresentando o esquemático. Ele vai ficar montado aqui mais nas proximidades do 7805. Vou colocar esses dois capacitores aqui. Vamos colocar agora o 7805 nessa posição aqui. E aqui a gente pode colocar o capacitor também rotacionado. Fica aqui nas proximidades também do 7805. Até dá pra ver que realmente essa placa ela tá talvez um pouquinho grande, daria até para diminuir um pouquinho. Vou pegar, diminuir aqui diminuir um pouquinho a posição do conector, colocar ele um pouquinho mais próximo. Daí depois a gente pode ajustar aqui o tamanho da placa, se for o caso. Tem também um pouco de sobra, né? A gente não pode esquecer que a gente precisa também normalmente incluir algum tipo de furação para você poder fixar os componentes. Então vamos posicionar esse componente aqui dentro da placa, né? Já que esse quadrado verde aqui indica o tamanho do conector, ele não deve estar para fora da placa. Muito bem, posicionar aqui. Aqui a gente pode mudar essa grade, que ela vai também mudar um pouquinho o posicionamento dos componentes. A gente pode colocar em meio milímetro, talvez para ajeitar uma ajeitada final aqui nos componentes. Então, ó, percebe que daí fica mais fácil de alinhar os componentes. Então a gente vai colocar esse aqui, consegue alinhar de maneira mais fácil, aumentando um pouco a grade. Vou mexer aqui assim nos dois componentes de baixo.
deixar eles reto, né? Aqui com a mesma linha, ficar um pouquinho mais profissional aqui o desenho, a plaquinha que a gente está desenhando. Aqui também esse furo está alinhado, esse aqui a ideia é passar aqui por baixo depois. Vamos posicionar esse capacitor aqui em cima, mais ou menos aqui. A gente pode pegar todo esse bloco aqui, movimentar, trazer um pouquinho para baixo, e a gente ganha mais um espaço de placa daí. Então, a gente pode trazer esse componente aqui, mais ou menos aqui tá bom. Já ganhamos bastante aqui de placa. Depois a gente pode redimensionar a placa aqui sem problema nenhum. Vamos só mais uma ajeitada aqui nesse capacitor. Ele pode ir um pouquinho para cima. Esse aqui também bem alinhado. A gente ganha um espaço para trazer esse conector um pouquinho mais para as proximidades. Beleza, então alinhamos aqui. A princípio os componentes então eles estão posicionados. Vamos voltar a nossa grade aqui para o valor que estava, que era 100 mil, para fazer agora o traçado das trilhas. Então a gente vai clicar aqui nas trilhas agora, rotear trilhas. A gente seleciona como eu falei, tem duas camadas de cobre. A gente vai trabalhar só na camada inferior, que é o bottom. Então a gente vai utilizar essas trilhas e vai ter essa coloração verde. A gente seleciona o bottom e agora vai começar a fazer as trilhas. A gente precisa determinar um valor de trilha. Ele pegou aqui assim a trilha mais fina. A gente vai utilizar uma trilha padrão aqui de 1 milímetro para essa corrente aqui que vai passar nessas trilhas é padrão, já é suficiente. Então, vamos começar a ligação aqui. Ele mostra, dando zoom aqui, ele mostra o que tem que ser feito. A gente tem que ligar esse ponto, o terminal 1 do conector, aqui no diodo. E depois essa outra ligação aqui. Então tem essa ligação aqui, está feita agora. Já desapareceu aquela trilha que mostrava. Agora a gente tem que ligar esse terminal 2 do conector aqui nesses dois terminais aqui dos diodos. Então a gente vai passar essa trilha. Vou trazê-la por aqui. Passar ela longe ali do terminal do outro diodo e fazer novamente essa ligação aqui, sempre com o botão direito do mouse. Então já fiz aqui assim uma ou duas trilhas aqui que estavam assinaladas. Vou ligar agora a parte positiva aqui, a saída positiva dos diodos aqui, os cátodos. Vou ligar os dois cátodos e vou ligar uma trilha. Já também vou ligar o capacitor, o terminal positivo do capacitor. Vou fazer isso também para a parte negativa, aqui nos anodos desses dois diodos. Liguei eles e vou trazer uma trilha aqui para o terminal negativo do capacitor. Ó, já está desaparecendo ali as ligações, faltam poucas. Agora eu posso trazer uma trilha daqui para o terminal aqui do capacitor. Agora, o terminal positivo desse capacitor do C1 vai ligar no capacitor C2. Eu posso fazer essa ligação também. E vou fazer agora a ligação aqui final do 7805 aqui nesse capacitor. Vou trazer também aqui, posso trazer direto aqui esse sinal e daí eu faço a ligação aqui, por exemplo. Agora está faltando só ligar a saída. Então tem o terminal 2 do 7805 que liga aqui nesse ponto. E essa ligação aqui do terminal 3, que é a saída do 7805, sai aqui no terminal positivo desse capacitor. Daí eu ligo aqui no conector de saída. Está faltando só essa ligação aqui do capacitor de saída até no nosso conector de saída. Posso ajustar agora. Vamos reduzir um pouco o tamanho da placa para reduzir aqui
pelo menos uns dois. Movimentar essa trilha, vamos ver se a gente consegue movimentar ela sem ter que digitar tudo de novo. Então, consegue selecionar e movimentar? Não, não consegue. Vou ter que realmente movimentar o... Opa. Fazer reduzir mesmo manualmente aqui. Então o ponto inicial de x, que era 160, que dava os nossos 10 centímetros, a gente vai reduzir. Vamos reduzir pelo menos uns 3 centímetros, vamos botar 130 aqui. O ponto final também 130. Vamos manter o tamanho, a dimensão em y da placa. Então, opa, foi muito. Vamos colocar 140 então. Deixamos aqui 140. A gente coloca aqui também 140. Agora o final aqui a gente vai ajustar também para 140. E aqui também, essa outra linha, a gente vai ajustar aqui o final para 140. Tá aqui, então a nossa placa, agora com o tamanho ajustado, a gente já fez todas as trilhas. Tem uma questão aqui que é legal, deixa eu ver, visualizar aqui, a gente tem um visualizador em terceira dimensão. Alguns componentes estão modelados em terceira dimensão, vou mostrar aqui para vocês como é que seria uma vista da nossa placa. Consegue dar um zoom aqui. O único componente que não está modelado em terceira dimensão é o conector, que foi aquele que a gente fez mesmo. Então um passo adicional poderia ser incluído aqui, o modelo em terceira dimensão desse conector. A gente só fez o footprint, mas a própria biblioteca do KiCad, ele tem vários componentes modelados. Aqueles que a gente pega o footprint pronto, geralmente eles já estão modelados. Então dá uma boa vista aqui da plaquinha, como é que ela iria ficar depois no produto final, né? Ele tem os componentes todos montados na parte superior, e na parte inferior tem só as trilhas aqui que a gente acabou de traçar.